Ah, planejamento de vendas. Sabe aquela época do ano? A gente cria aqueles documentos cheios de boas intenções que, vamos ser sinceros, muitas vezes acabam virando uma lista de desejos que fica esquecida na gaveta. Mas e se desse para virar esse jogo? E se, no lugar de um simples desejo, a gente tivesse um verdadeiro mapa de execução? E mais, um mapa construído não por uma, mas por uma equipe inteira de IAs. Pois é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora e descobrir como transformar o planejamento numa arma estratégica de verdade. Então, vamos começar com a pergunta que, olha, assombra muito o gestor no final do ano. Por que aquele plano tão detalhado, que deu um trabalhão para fazer em janeiro, parece que já foi esquecido lá por março? A gente se esforça, define meta, mas mesmo assim, alguma coisa se perde no caminho. A resposta, como a gente vai ver, quase sempre está na base de tudo. E olha só, este slide aqui mostra o problema de um jeito perfeito. Dá uma olhada na esquerda na coluna Intenção Vaga. Tá lá um objetivo que parece legal, mas é super vago, fortalecer relacionamento. O que isso quer dizer na prática? Como é que se mede isso? Agora olha para a direita, em Meta Smart. É a mesma intenção, só que traduzida para uma linguagem de execução. Agendar um workshop específico, numa conta específica com um prazo bem definido. A diferença é gritante. Um é um desejo, o outro é uma missão. Ok, o nosso roteiro para essa análise é bem direto. Primeiro, a gente vai fundo no problema do planejamento tradicional. Depois, eu vou apresentar a solução, uma equipe de mentores de IA. Em seguida, a gente vai ver o processo, passo a passo, como ele é refinado. E no final, o que todo mundo quer, um plano de precisão prontinho para ser executado. Certo, vamos lá. Mergulhando no primeiro ponto, o problema com o planejamento. A questão central aqui não é falta de esforço das equipes, não, é a metodologia. A maioria dos planos falha porque é baseada em intuição. Chegou a hora de deixar o achismo de lado e abraçar uma abordagem que é guiada por dados concretos. E aqui está o pulo do gato. A maioria dos planos se baseia na memória, em suposições. E com IA, a regra é muito clara. A qualidade do que sai é um reflexo direto da qualidade do que entra. Se o input é fraco, baseado no eu acho que, o plano de ação vai ser igualmente frágil e provavelmente vai falhar. Então, como que a gente resolve esse problema de dados fracos e planejamento vago? É aqui que entra a ideia principal dessa metodologia. Em vez de perguntar para uma única IA, a gente monta uma equipe, um verdadeiro conselho de mentores digitais, onde cada um chega com uma especialidade única para a discussão. O primeiro membro dessa equipe é o Claude, que vai fazer o papel de estrategista. Pensa nele como se fosse o arquiteto do projeto. A grande força dele é a capacidade de lidar com um volume gigante de informação, graças à sua janela de contexto enorme, e organizar tudo de um jeito lógico. É ele quem vai pegar os dados brutos e construir a primeira versão do plano, toda estruturadinha. Logo em seguida, entra em cena o Gemini, o nosso informante. A grande vantagem do Gemini é que ele está conectado direto com as informações mais recentes da internet, via Google. Ele funciona como aquele consultor que é indispensável, sabe? Que garante que o plano não está baseado em notícia de ontem, mas sim no cenário de hoje, com dados fresquinhos e relevantes do mercado. Agora se prepara para o Grok. Ele é o provocador da equipe, o famoso advogado do diabo. A função dele é ser brutalmente honesto, é atacar cada ponto fraco do plano e destruir qualquer otimismo que seja exagerado. Ele não está aqui para fazer amigos, não. Ele está aqui para deixar o plano à prova de balas. E por último, mas de forma nenhuma menos importante, temos o ChatGPT como criador. Ele é famoso pela flexibilidade e pelo pensamento mais expansivo. O papel dele é olhar para o plano e achar o que os outros não viram. Ele vai buscar aquelas oportunidades fora da caixa, os novos ângulos e as conexões criativas que podem fazer toda a diferença. Certo. Agora que a gente já conhece nossa equipe de mentores de IA, a pergunta é como a gente põe eles para trabalhar? Vamos para a prática? Esse é o processo SMART, um guia passo a passo que transforma dados brutos num plano de ação concreto, pronto para executar. O fluxo todo, como dá para ver no slide, começa com o passo mais importante de todos, o passo zero. Antes de qualquer IA sequer começar a trabalhar, a metodologia exige uma coleta rigorosa de inteligência. Sem dados de qualidade sobre clientes, mercado, parceiros, todo o resto é inútil. Só depois disso é que a gente segue para a autoavaliação, para a geração do plano, para o ciclo de críticas e, claro, no final, a validação humana. E assim, governando o sistema inteiro, a gente tem uma regra de ouro, o framework SMART. Pensa nele como um filtro de qualidade. As IAs são programadas para rejeitar na hora qualquer objetivo que não seja específico, mensurável,
atingível, relevante e com prazo. Aquela história de melhorar o relacionamento simplesmente não passa por esse filtro. E antes de qualquer papo sobre estratégia, a IA faz uma coisa que deveria ser obrigatória em todo o planejamento: a matemática da meta. É um verdadeiro choque de realidade, sabe? Uma checagem de sanidade para ver se o objetivo é matematicamente possível com base nos dados históricos. Chega de meta baseada só em otimismo. E essa checagem pode gerar um número assim, impactante. Um gap de quase 47 milhões de reais. Isso torna o desafio concreto. Não é mais só precisamos vender mais. Passa a ser precisamos encontrar um jeito de gerar 46,7 milhões de reais em novas oportunidades. E o mais legal é que a matemática por trás disso é surpreendentemente simples, como a tabela mostra. A IA pega a meta final, vamos dizer, 12 milhões, e divide pela taxa de conversão histórica para descobrir o pipeline total que é necessário. Depois, subtrai o que já existe no pipeline atual e pronto, o resultado é o gap, o número exato que precisa ser resolvido. Simples, mas muito, muito poderoso. Certo, temos a primeira versão do plano com metas validadas matematicamente. Mas isso é só o começo. Agora vem a fase que separa os planos bons dos planos excelentes, a crítica e a consolidação. É aqui que a gente submete o rascunho a um verdadeiro teste de estresse, para transformar ele num plano pronto para a batalha. E aqui a gente vê o ciclo de crítica em ação. O estrategista, o Cloud, gera a versão 1. Essa versão é imediatamente enviada para o nosso conselho, Gemini, Grok e ChatGPT. Eles vão revisar, criticar, apontar falhas, sugerir melhorias. Todo esse feedback é coletado e volta para o Cloud, que vai sintetizar tudo e gerar uma versão 2, muito mais inteligente e robusta que a original. E a beleza do processo é a transparência. A IA não entrega só uma versão nova, ela entrega um changelog, um registro de alterações que explica o que mudou da versão 1 para a versão 2 e por que mudou. Isso ajuda a construir confiança no resultado final. E então, depois de passar por essa linha de montagem de inteligência com matemática, estratégia e crítica, qual é o resultado? O que a gente recebe no final é o plano de precisão. Vamos dar uma olhada em como ele é. O resultado final é algo assim, um plano de ação de 90 dias com uma clareza absoluta. Olha só a linha 2, por exemplo. Agendar workshop na Bayer com a métrica de um workshop realizado até o dia 28 de fevereiro. Cada linha é uma missão. É um guia de execução, não uma lista de intenções. E para fechar o ciclo, vamos voltar para aquela comparação do início. À esquerda, a meta vaga avançar pipeline. À direita, o resultado do processo. Uma ação, outra específica, listando as contas, os valores e o prazo exato. A transformação é total. De um desejo para uma ordem de comando. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Quando se olha para um planejamento de vendas, ele se parece mais com uma lista de desejos para o futuro ou com um guia de execução para amanhã. A tecnologia para fazer essa transição já existe e está acessível. A verdadeira questão é se existe a disposição para mudar a metodologia. Fica aí a provocação.